A física é a ciência que explica o mundo à nossa volta e talvez a parte mais bonita dela seja a ondulatória que vamos estudar hoje, presente em várias áreas e importante principalmente para a música. Oi, eu sou a Bia e bem-vindos ao meu canal. Bom, primeiramente o que é ondulatória, né? Então, ondulatória é um ramo da física, uma área da física que estuda as ondas, desde as ondas mecânicas, como é o caso do som, até as ondas eletromagnéticas, como é o caso da luz. As ondas mecânicas, elas precisam de um meio para se propagar. Esse meio pode ser o ar, a água. Já as ondas eletromagnéticas, elas não precisam e conseguem se propagar até mesmo no espaço que é vácuo. Agora vamos falar sobre os tipos de propagação. O primeiro tipo é o longitudinal, onde a vibração é paralela à direção de propagação. O que isso quer dizer? Bom, vamos supor que você tenha ganhado em uma barraquinha de festa junina aquelas molinhas de criança. Aí você estica no sentido da direita para a esquerda e depois solta. Então, a vibração que você fez nessa molinha foi do sentido da direita para a esquerda, porém numa direção horizontal. E daí, quando você solta, a propagação das ondas nessa molinha vão ocorrer no sentido da esquerda para a direita, porém a direção continua sendo horizontal. Então, é justamente isso que uma propagação longitudinal quer dizer, que a direção da vibração e da propagação, elas são paralelas, ou seja, são a mesma. E quando eu digo a mesma, eu me refiro à mesma direção, né? São direções, são a mesma direção, porém estão paralelas porque não necessariamente terão o mesmo sentido. E o segundo tipo de propagação é a propagação transversal, onde a vibração é perpendicular à direção de propagação. Mas o que isso quer dizer de novo, né? Bom, eu não sei vocês, mas quando eu era pequena eu adorava brincar de corda e eu lembro que os meus amigos faziam a brincadeira da cobrinha, né? Então eles tentavam fazer uma cobra com a corda e o objetivo era você pular e não ser pego pela corda. Isso nada mais nada menos do que era uma propagação transversal de onda. Então, a vibração que eles realizavam era na direção vertical, né? Então, no sentido para cima, né? Eles balançavam a corda para cima para baixo, porém numa direção vertical. Só que a propagação das ondas pela corda ocorria na direção horizontal. Então, o que significa ser perpendicular? Ser perpendicular significa formar 90 graus. E um vetor na direção vertical e outro vetor na direção horizontal formam 90 graus entre si. Bom, agora que já vimos os conceitos introdutórios de ondulatória, né? Sobre o que é ondulatória, tipos de onda, tipos de propagação. Agora nós vamos realmente adentrar as fórmulas mais famosas desse ramo da física, como é o caso dessa que é a fórmula fundamental da ondulatória, que relaciona a velocidade da onda, em metros por segundo, com seu comprimento, chamado de lambda, né, dado em metros, e a sua frequência, que é dada em hertz. Agora vamos entender essa fórmula parte por parte. Como eu disse anteriormente, essa é uma fórmula que vai relacionar a velocidade da onda com o comprimento da onda e a frequência da onda. Então, a primeira parte que vamos ver é sobre o comprimento de onda, também chamado de lambda. Essa letrinha aí estranha é o lambda. Ele é dado em metros, e o que eu posso considerar sendo o comprimento de uma onda? A distância entre duas cristas, ou a distância entre dois vales, ou a distância entre uma crista e um vale. Cristas são as partes mais altas de um comprimento de onda, e os vales são as partes mais baixas de um comprimento de onda. Já a segunda parte dessa fórmula, né, é a frequência, que é dada em hertz. A frequência ela é o inverso do período, ou seja, a quantidade de oscilações realizadas pela onda sobre um determinado intervalo de tempo. Então, período é um determinado intervalo de tempo, e se eu tenho o inverso desse período, eu vou ter a minha frequência, o número de oscilações que essa minha onda teve. E aqui cabe a relação inversamente proporcional entre o lambda, que é o comprimento de onda, e a frequência, ou seja, quanto maior o meu lambda, o meu comprimento de onda, menor a minha frequência. Isso é o que ocorre, por exemplo, em frequências muito altas e que possuem um lambda muito pequeno, ultravioleta, infravermelho, enfim.
Já vimos conceitos básicos como tipos de onda, tipos de propagação, fórmula fundamental. Agora vamos ver sobre os harmônicos. O harmônico de uma onda é uma determinada frequência que ocasiona o fenômeno de ressonância. No caso, a configuração vai ser um pouquinho diferente porque estamos trabalhando com superposição de ondas, ou seja, um comprimento de onda sobre outro comprimento de onda. Os ventres são as partes onde há uma maior concentração de energia e os nós onde há uma menor concentração de energia. Então, os ventres são as barriguinhas e os nós são os pontinhos de interligação dessas barriguinhas. E vale destacar, né, que os harmônicos geralmente são ao longo de um fio, de um comprimento dado por L em metros. E, bom, a primeira configuração que vamos ver são os harmônicos em tubos abertos, e eu acho que o principal exemplo disso, né, de um tubo aberto, é como a nossa própria voz é formada. Então, eu coloquei N igual a 1 ali em cima para representar o número de nós que temos, mas também para representar que esse é o primeiro harmônico, também chamado de harmônico fundamental. Então, geralmente esse N, quando apresentado, ele vai representar a quantidade de nós que temos na nossa superposição de ondas. O harmônico fundamental, ele é formado por 1/4 de lambda mais 1/4 de lambda. 1/4 com 1/4, meio lambda. Então, o harmônico fundamental, ele representa meio lambda, que é igual à nossa largura, ao nosso comprimento de fio. Então, a gente pode ter a seguinte relação, a gente pode falar, né, que o lambda, no caso, representa 2 vezes o comprimento. E essa relação, né, de que meio lambda é igual a L ou lambda é igual a 2L, pode ser trocada na nossa fórmula fundamental, dando origem a essa fórmula para descobrir a frequência de um harmônico em um tubo aberto. Então, a frequência é igual a N vezes V sobre 2L. Esse N, novamente, representa a quantidade de nós que eu tenho na minha superposição de ondas, ou o número, né, do harmônico, né? Então, se é o harmônico fundamental, enfim. E a segunda configuração que vamos ver são os harmônicos em tubos fechados, que eu acho que o principal exemplo, mais famoso, mais comum, é o violão. E uma das extremidades ali vai estar fechada, mas o L, que é o comprimento, vai continuar sendo o mesmo, dado em metros também. E o lambda também vai estar dividido por 4. A única diferença é que eu não vou ter mais 1/4 com 1/4, dando meio lambda, né? No caso aqui, eu só vou ter 1/4 de lambda mesmo. E esse é o harmônico fundamental, também só tem um nozinho, né? Aqui da minha superposição de ondas. Vale destacar que toda vez que eu tiver uma parede, né? No caso aqui, vamos supor que ali a parte fechada seja uma parede, eu vou ter um nó. E as partes livres, né? Vão representar os ventres. E, novamente, você pode substituir, né, fazer a relação que 1/4 de lambda em um tubo fechado representa o meu comprimento, portanto, 1 lambda representa 4 vezes o meu comprimento, e você vai conseguir a fórmula que te dá a frequência de um harmônico em um tubo fechado, onde o N, novamente, vai representar o número de nós ou o número do harmônico, no caso ali, o fundamental. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Beijinhos e até mais!